Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado de currículo escolar, assunto que cai em concursos e seleções. Estaremos com o foco principal sobre currículo escolar, tratando assuntos de acordo com Veiga e uma Parsons Veiga. Então, é importante você fazer uma leitura aqui desses pontos para poder compreender cada questão que estará aí no decorrer do vídeo. Segundo Veiga 2002, o currículo, um importante elemento constitutivo da organização escolar, implica necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. É uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que tal construção se efetive. Na organização curricular é preciso considerar alguns pontos básicos sobre o currículo, analise-os. A partir de agora, teremos aí algumas afirmativas de acordo com Veiga e iremos dizer se é verdade ou falsa. Primeira é o seguinte: é considerado um instrumento neutro. O currículo é considerado um instrumento neutro. Então, é uma afirmativa falsa, porque Veiga argumenta que o currículo não é um instrumento neutro, pois carrega ideologia e não pode ser separado do contexto social. Então, item a ser marcado, item falso. O currículo é inerente ao contexto social. Aqui sim temos uma afirmativa verdadeira. Veiga defende que o currículo é inerente ao contexto social, ou seja, é influenciado e moldado pelas características e demandas da sociedade em que está inserido. Necessita de uma organização hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. Temos aqui uma afirmativa falsa sobre, de acordo com Veiga, o currículo não necessita de uma organização hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar, mas sim de novas formas de organização que integrem e estabeleçam relações abertas e interrelacionadas entre os conhecimentos. Deve considerar o controle social comprometido com fins de liberdade que deem ao estudante uma voz ativa e crítica. Bom, temos aqui uma afirmativa verdadeira, de acordo com Veiga, o currículo deve considerar o controle social comprometido com fins de liberdade, como coloca a questão, proporcionando o quê? Proporcionando aos estudantes uma voz ativa e crítica, permitindo que eles participem ativamente do processo educacional. Então, voltando aqui para a nossa questão, essa afirmativa é verdade. O primeiro é o de que o currículo não é um instrumento neutro. O currículo passa ideologia e a escola precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe dominante utiliza para a manutenção de privilégio. Então, essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira ou é uma alternativa falsa? É uma afirmativa verdadeira. Veiga argumenta que o currículo não é um instrumento neutro, mas sim carregado de ideologia que reflete os interesses da classe dominante. A escola deve identificar e expor os componentes ideológicos presentes no conhecimento escolar para promover uma análise crítica e questionar a manutenção de privilégios. Então, sendo assim, voltando para a nossa questão, nós temos aí uma afirmativa verdadeira. O segundo ponto é o de que o currículo não pode ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. Muito bem, então temos aí uma afirmativa verdadeira de acordo com Veiga. Então, o currículo ele não pode ser separado do contexto social, como expressa muito bem o enunciado, Por quê? Porque é influenciado pela história, pela cultura e valores presentes na sociedade em que está inserido. Então, voltando para a nossa questão aqui, temos uma afirmativa verdadeira.
O terceiro ponto diz respeito ao tipo de organização curricular que a escola deve adotar. O currículo integração, portanto, visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, procurando agrupá-las em um todo mais amplo. Então, temos aí uma afirmativa verdadeira ou falsa. Temos uma afirmativa verdadeira. E essa integração visa proporcionar uma compreensão mais holística, né, e significativa do conhecimento. Então, voltando para a nossa questão, uma afirmativa verdadeira. Veiga, 2010, em seu artigo Projeto Político-Pedagógico da Escola, uma construção coletiva, destaca que o currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar, pois é uma construção social do conhecimento. Ressalta ainda que o conhecimento escolar é dinâmico, sendo necessário promover na escola uma reflexão aprofundada sobre o processo de construção desse conhecimento. Para a referida autora, na organização curricular é preciso considerar alguns pontos básicos, tais como os componentes ideológicos do conhecimento escolar, a não separação entre currículo e contexto cultural e histórico-social, a integração sem hierarquizar e sem fragmentar, e também o controle social, que é instrumentalizado pelo currículo oculto, controle esse que, em uma perspectiva crítica, segundo Veiga, pode ser orientado para a formação para a competitividade no mercado de trabalho, b, a melhoria dos resultados das avaliações externas, c, a preservação de valores e tradições culturais, d, a aceitação do modelo vigente, letra E, a emancipação. Muito bem, então, nessa questão, de acordo com Veiga, né, o controle social, instrumentalizado pelo currículo oculto, pode ser orientado para a emancipação dos estudantes, ou seja, para capacitá-los a exercerem sua autonomia, pensamento crítico e também transformação social. Voltando aqui para a nossa questão, sendo assim a opção a ser marcada, letra E. O currículo é o meio pela qual são pensadas as formas de se consolidar os rumos da escola, por meio das práticas que objetivam a formação dos alunos. Segundo Veiga, 1998, o currículo escolar apresenta as seguintes características, exceto. Então, temos aqui 5 afirmativas, ou seja, 5 afirmativas sobre o currículo, mais uma está errada. São características, né? Sobre o currículo escolar, uma característica está errada. Então, vamos lá. Letra A é um importante elemento constitutivo da organização escolar porque promove a interação entre sujeitos em torno de um mesmo objetivo e de um referencial teórico que o sustente, está correto. Pressupõe a concretização dos fins sociais, culturais, de socialização do estabelecimento escolar também. Visa a redução e ao isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, ou seja, estamos falando aqui de uma integração, né? Procurando agrupá-las num todo mais amplo, também está correto, é uma característica do currículo. Busca novas formas de organização curricular em que o conhecimento escolar estabeleça uma relação aberta e interrelacional em torno de uma ideia integradora, sim. Apresenta uma organização linear, hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. Perceba que, fragmentada, hierarquia. Então, você já percebe que essa afirmativa ela está errada, né? Segundo Veiga, segundo as outras afirmativas aí que estão corretas, de acordo com essa autora, o currículo escolar busca novas formas de organização curricular, integrando as disciplinas, tá certo? Diferente do que foi colocado aqui nessa afirmativa. Então, essa afirmativa ela está errada. Considere o texto de acordo com a professora Ilma Veiga, 2002. Currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. Currículo implica necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. O conhecimento escolar é dinâmico e não uma mera simplificação do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos interesses dos alunos.
Daí a necessidade de se promover na escola uma reflexão aprofundada sobre o processo de produção do conhecimento escolar, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, processo e produto. Então, temos aí algumas afirmativas de acordo com Veiga para que a gente possa analisar. A primeira afirmativa: os resultados do currículo oculto estimulam a conformidade a ideias nacionais e convenções sociais, ao mesmo tempo que mantém desigualdades socioeconômicas e culturais. Bom, estamos falando aí do currículo oculto, né? Então, o currículo oculto, que se refere às mensagens implícitas transmitidas na prática e estrutura da escola, pode promover a conformidade aos ideais nacionais e convenções sociais, ao mesmo tempo em que perpetua desigualdades socioeconômicas e culturais. Então, nós temos aí uma afirmativa verdade, certo? É a opção a ser marcada. A escola deve buscar novas formas de organização curricular, em que o conhecimento escolar estabeleça uma relação aberta e interrelacione-se em torno de uma ideia integradora. Muito bem, então temos mais uma afirmativa verdadeira. A escola deve sim buscar novas formas de organização curricular em que o conhecimento escolar esteja interligado, como coloca aí a questão, e estabeleça uma relação aberta, integrando-se em torno de uma ideia integradora, como proposto aí no enunciado. Então, mais uma afirmativa verdade. O currículo não pode ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. Sim, mais uma afirmativa verdadeira, de acordo com Veiga. O currículo não passa ideologia, pois a escola não precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe dominante utiliza. Portanto, o currículo é um instrumento neutro. Bom, temos aí uma afirmativa falsa. Veiga destaca que o currículo não pode ser separado do contexto social, pois ele está situado historicamente e determinado culturalmente. Então, isso significa que o currículo é influenciado pelos aspectos sociais, históricos e culturais presentes na sociedade em que está inserido. Nós já respondemos questões sobre esse assunto. Então, sim, no caso, passa ideologia sim. Nós temos aí uma afirmativa falsa, tá certo? Quando coloca aqui que o currículo não passa ideologia. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.